amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Hoje vim mostrar para vocês como fiz e montei esses quadros de suculentas que estão aqui no meu jardim de suculentas e também a pedidos de inscritos, mostrar como eu faço mudas de suculentas aqui no meu jardim através das hastes florais. Então sejam bem-vindos mais uma vez. No nosso jardim as mudanças são necessárias. Vez por outra, precisamos estar modificando, retirando algo de um lugar, passando para o outro, às vezes até trocando, né? Mudando a maneira que a gente cultiva as nossas suculentas. Mas enfim, sempre que nós observarmos algo que não está dando certo, o mais correto, através daquele olhar sensível, né? É nós modificarmos, é nós alterarmos a maneira que a gente cultiva as nossas suculentas. O nosso jardim pode ser lindo, não importa se temos suculentas raras, suculentas grandes ou pequenas, o nosso jardim pode ser lindo, pois podemos adaptá-los à nossa maneira, na nossa condição de cultivo e a nossa forma que aprendemos desde lá, né, da nossa época em família, com os jardins dos nossos avós e assim vai. E olha só o resultado aqui. O meu jardim de suculenta é um canto da minha casa que me dá muita alegria. Por quê? Porque sempre que a gente observa, né, um colorido assim, uma planta florindo igual essa daqui, sem dúvida nenhuma é uma satisfação. Eu, da minha parte, fico muito feliz e agradecida a Deus por ter assim o meu jardim de suculenta que eu pude estar montando de maneira simples, de maneira barata, usando coisas, né? Aproveitando coisas que a gente tem mais disponível em nossa casa, sem ter que gastar muito, como por exemplo essa mesa aqui que eu aproveitei esse carretel de fio, né? E aí a gente poder estar fazendo assim uma mesa, um suporte para colocar plantas. E também, no caso de hoje, que são os meus quadros de suculenta aqui do jardim, eu também aproveitei. Aproveitei o quê? Bom, quando eu fiz esses quadros aqui, eu aproveitei, montei até no canal, mostrei no canal, né, que eu tinha aproveitado esses quadros aqui a partir de sobra de material que o meu esposo usava, né, ele trabalhava na construção. E aí tinha algumas coisas, como tem ainda, que eu ainda vou aproveitar bastante aqui no nosso jardim. Mas olha só no caso desses quadros, né? Não ficou bonito? Fala aí para mim a sua opinião, se gostou, se mudaria. Inclusive eu fiz algumas modificações, já assim, seguindo umas orientações e umas diquinhas que alguns inscritos me deram. Por exemplo, esse rabo de macaco estava mais em cima. Aí eu desci para ficar assim mais harmonioso com as demais, né? Ainda que aqui fique próximo, ó, de onde que a gente coloca a cabeça ao sentar aqui no banco, mas a gente toma cuidado, né? Qualquer coisa eu posso mudá-lo para lá, visto que naquele canto, olha só, não vai ter acesso aonde que a gente senta, enfim. Aí fiz algumas modificações. Eu amei, achei que ficou muito legal, ficou mais harmonioso, ficou mais simétrico, que é o meu jeito preferido, né, de tudo, seja na sala, seja aqui no quintal. Eu gosto muito dessa simetria, olha, né? Essa coerência, né? Então, quando eu não uso essa simetria nos vasos, eu prefiro usar nas suculentas, né? Colocando coisas assim que estão bem, assim, que combinam, né? Melhor. Então, foi assim que eu fiz. E lembrando que é uma coisa simples, que qualquer um de nós pode fazer. Inclusive, por isso é que eu consegui fazer, porque são arranjos simples, né? Vou subir aqui para mostrar para vocês. São arranjos simples, olha só. Explicando aqui, no último vídeo, inclusive, eu falei
que eu tratei o ferrugem dessas peças aqui com resina. Peço desculpa porque eu me enganei. No momento eu confundi. Eu não usei resina, eu usei parafina, né? Eu tirei o excesso do ferrugem, né? Que eram peças que estavam aí já encostadas num canto há muitos anos. Então, eu retirei o ferrugem e passei uma parafina que eu tinha aí. E aí, coloquei aqui esse vaso que também é reaproveitado. E olha como ficou lindo. Coloquei essa calanchoe aqui. É uma calanchoe linda, né? Verde com bordas pretas. E do lado de cá, também coloquei a mesma calanchoe. Aqui na frente, Crassula capitella campfire. Visto que aqui eu cultivo a sol pleno, o que vai acontecer? Cada vez mais ficar mais colorida, seja na época do sol, seja na época do frio. A Crassula capitella atinge um colorido muito lindo. E aqui atrás eu coloquei uma híbrida, notem. Deu para ver? Então, aqui na frente, com o objetivo de que fique pendente aqui e crie uma cascata, né? Uma cascata dessa suculenta pendente aqui que chama Otona capensis ou colar de rubi. Então, eu acho que vai ficar lindo. Ao passo que esse calanchoe vai em direção à luz e vai subir, e as crássulas também, aqui na frente vai ficar pendente. Então, eu acho que vai ficar muito bonito. O que vocês acham? Deixa aí para mim a sua opinião desse vaso aqui, que eu vou considerar o vaso número 1. Agora, vamos para o segundo vaso. Até então, esse quadro aqui, se vocês observarem nos vídeos anteriores, onde eu mostro essa parte aqui, vocês notarão que até então só tinha aquele, o do rabo de macaco e esse, com outras plantas, né? E esse não tinha colocado ainda. Então, a pedido de inscritos, né? E quero agradecer e mandar um beijo especial a todos vocês que sugeriram que eu colocasse também um vaso aqui. E era o objetivo, né? Só estavam esperando a oportunidade. Então, olha aqui. A pedido de vocês que deixaram aí nos comentários para mim colocar e completar aqui, né? O grupo de 4, eu fiz isso. E vim mostrar para vocês como ficou o arranjo que eu escolhi, as suculentas que eu escolhi aqui no meu jardim de suculenta para colocar nesse vaso aqui, ou nesse arranjo de quadro aqui, que eu vou chamar de arranjo número 2. E ficou assim. Aqui do lado coloquei essa que possivelmente ficará pendente, ainda que não fique totalmente pendente, mas vai ficar um pouco pendente. Aqui na frente eu coloquei uma híbrida, né? Que ela vai crescer. Eu tenho essa híbrida aqui em alguns locais aqui do meu jardim de suculenta e ela cresce. Ao passo que aqui atrás eu coloquei essa calanchoe e ela vai subir. Então, vai dar um destaque aqui mais ou menos nessa altura. O que vai dar um destaque, né? Plantas altas no fundo e mais baixas ou pendentes na frente. E coloquei também essa calanchoe, ou melhor dizendo, desculpe, essa ereta, né? Que é uma ripsalis, né? É uma, ou atiora também, né? Que é ereta. Enfim, tá aqui. Tem também aqui para dar um tchan no colorido. Eu coloquei aqui essas sexangulares, que também é uma calanchoe. E o arranjo ficou assim. Desculpe se eu não consigo mostrar totalmente, é devido à altura. Já aqui no quadro, no vaso do quadro número 3, olha só a adaptação que eu coloquei. Já tinha aqui esse cacto, que é comumente conhecido como rabo de macaco. Então, é um cacto muito lindo que fica pendente. E sempre nessa tonalidade mais clara, amarelo mais claro. Tem épocas do ano que ela fica com os pelinhos todo branco. Aí eu coloquei aqui esse esqueci o nome, me desculpe, mas é aveloz. Ou seja, é uma eufórbia, exatamente isso. A eufórbia tirucale, que também é conhecida por aveloz, né?
Então, ela, a tendência dela é ficar colorida quando toma muito sol, quando está exposto, né, ao sol. Então, vai ficar aqui tomando sol e também tomando chuva. Ao passo que tomar sol ficará colorido, né, essa parte aqui, que é a eufórbia, e o rabo de macaco continuará clarinho. E o que vocês acharam aqui desse quadro com o vaso, o número 3? Deixa aí, por favor, a sua opinião, do que você achou. A sua opinião é muito importante. Agora, passando aqui para esse quarto, né? Olha só como ficou lindo. Eu já tinha esse aqui, que também é o calanchoe, mais crassula capitela e também a colher de cobre. Então, para ficar no sol ou exposto, né, expostas ao sol aqui no meu jardim de suculenta, como eu escolho? Eu procuro escolher plantas que eu já tenho uma certa experiênciazinha com elas aqui no meu jardim de suculentas e escolho as que são mais resistentes, ou seja, as que aguentam tanto ficar no sol pleno quanto ficar na chuva quando aparece a chuva. Assim, eu terei uma segurança, né, de que ficarão mais tempo, vão durar, vão desenvolver, sem dar maiores problemas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esses, né, são os arranjos nos quadros que eu prometi mostrar no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixa aí para nós aquele seu gostei tão importante. Que agora eu vou mostrar para vocês como eu faço mudas de suculentas aqui no meu jardim, aproveitando as hastes florais. Várias das minhas suculentas estavam com hastes outro dia mesmo. Algumas ainda estão, como por exemplo aqui eu tenho 2 hastes, ou melhor, 3 hastes florais nessa suculenta, que é a Echeveria metálica. Olha só. Aqui a flor eu já aproveitei bastante. Inclusive eu já deveria ter retirado, porque é comum, se nós deixarmos a haste floral por muito tempo, a haste floral, para manter as flores bonitas, ela vai sugar energia da suculenta, da planta, o que pode ocasionar, né? Se sua planta não estiver muito bem nutrida, o substrato não estiver bem, né, recente, assim, mais forte um pouco, o que pode ocasionar da suculenta perder a força, perder o vigor, e pode até acontecer de morrer. Já aconteceu comigo, mas isso não é uma regra, né? Não acontece sempre. Mas olha que flores lindas. Então, como eu faço quando a flor está assim? Eu corto. Eu corto aqui a haste floral. Às vezes eu corto mais abaixo, porque existe a possibilidade de nascer brotações aqui nessa parte, bem no encaixezinha da folha com o caule. Porém, eu só deixo essa parte, igual eu deixei numa gigante ali, e vou já já mostrar para vocês. Essa aqui, por exemplo, e essa aqui. Essa é uma híbrida e essa aqui é a Mauna Loa brasileira. Então, eu recorto assim, numa parte, apenas se eu notar que a suculenta está bem nutrida, que a suculenta não precisa de recuperação, ou que eu troquei o substrato recentemente e que ela está forte. Aí eu corto assim e deixo aqui para ter a possibilidade de brotações de mudinhas aqui, no encontro de cada folha. Porém, se eu notar que a planta não está forte o suficiente para dar suporte, né, a essa sobra de haste floral que eu deixei aqui, o que eu faço? Eu retiro lá embaixo, na base. Exatamente porque eu vou entender que a suculenta vai precisar de reforçar. Ela vai precisar de ter força para recuperar a planta, né? Mas no caso dessas duas, eu notei. Eu tinha trocado o substrato recentemente.
estavam aqui bem nutridas. Então eu optei por deixar exatamente para esperar que brotasse aqui e a flor viesse com mais rapidez, ou melhor dizendo, o broto viesse com mais rapidez do que quando a gente retira a haste floral inteira e planta no outro lugar. Bom, esse é um método que eu entendi que fosse bom. E tenho feito isso no meu jardim de suculenta e tem dado certo, né? Naturalmente, existem vários métodos e todos são eficientes. Porém, vale lembrar que o importante é você ter um olhar mais sensível, mais observador e entender o andamento e o jeito do seu cultivo e da forma que você tem condição e faz e dá certo, né, de usar hastes florais ou cortar, seja em cima ou seja embaixo, a sua suculenta, a haste da sua suculenta. O que eu fiz com as hastes que eu recortei daqui? Olha aqui. O que eu fiz? Eu faço exatamente isso. Olha, eu coloco um recipiente assim, uso um PET, qualquer planta qualquer vaso que seja, e coloco o substrato seco. Coloquei nessas 3, olha um monte de haste floral que eu tirei do meu jardim de suculenta nessa última semana. Aí, o que eu faço? Eu deixo assim, eu deixo seco para poder não correr o risco de apodrecer fácil, né? Aí, esse aqui, por exemplo, eu já estou vendo resultado, olha. Porque aqui, no encontro, né, já está vindo brotações. E algumas outras também a gente nota que tem tido, melhor dizendo, resultado. Porém, para que essa tenha mais êxito, eu já notei que se eu cortar aqui a parte das flores, a tendência de brotar lá embaixo é mais rápida, né? E tem uma tendência de aproveitar melhor as hastes florais. Bom, meus queridos e minhas queridas, foram dicas, né, que eu já fiz experiência aqui no meu jardim de suculenta e que deu certo e quis compartilhar com vocês. Forma de que eu monto, né, que eu desenvolvo o meu jardim ou que eu rendo, né, as minhas suculentas, exatamente através do uso, do aproveitamento das hastes florais. Tem dado certo, espero que no seu caso também sirva de dica e que dê certo. E se você quiser compartilhar aí comigo nos comentários a maneira que você aumenta a sua suculenta, aumenta a sua coleção, aproveitando as hastes florais, faz mudas através das hastes florais, por favor, fique à vontade. Vou gostar de saber a maneira que você também usa aí no seu cultivo, se deu certo ou não, para a gente poder somar nas nossas experiências no nosso jardim e na nossa forma de cultivo, né? Enfim, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui assistindo esse vídeo, agradeço pelo carinho, agradeço pela atenção, que todos tenham saúde. E até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!